Bem-vindo ao canal Velocidade Total. Aqui é o lugar onde a paixão pela velocidade se encontra com a emoção das pistas. Se você é um entusiasta de carros, motos, corridas e tudo que envolve a adrenalina do mundo automobilístico, está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se tiver alguma sugestão ou pedido de conteúdo, deixe nos comentários. Então, vamos para o vídeo. O Toyota Supra MK1, também conhecido como A40, foi produzido entre 1978 e 1981. Essa foi a primeira geração do Supra, que começou como uma variante esportiva do Toyota Celica, mas acabou se tornando um modelo distinto. O Supra MK1 apresentava um design esportivo e elegante, com linhas aerodinâmicas e uma frente baixa. Era um carro compacto, com 2 portas, e capacidade para 4 passageiros. O estilo do MK1 foi influenciado pelas tendências automotivas da década de 1970, para-choques grandes e uma aparência robusta. Sob o capô, o Supra MK1 oferecia uma gama de opções de motores. Inicialmente, o modelo vinha com um motor de 6 cilindros em linha e 2,6 litros, que produzia cerca de 110 cavalos de potência. Mais tarde, em 1981, o motor foi atualizado para um 2,8 litros, aumentando a potência para cerca de 116 cavalos. O desempenho do Supra MK1 era relativamente bom para a época, proporcionando uma experiência de direção esportiva. Ele oferecia uma tração traseira, o que ajudava na estabilidade e na sensação de controle ao dirigir. Além disso, o carro contava com uma suspensão ajustada para oferecer uma condução mais esportiva e dinâmica. No interior, o Supra MK1 apresentava um design simples e funcional. Os assentos eram confortáveis, e o painel de instrumentos era fácil de ler. O carro oferecia recursos modernos para a época, como ar-condicionado, rádio e direção assistida. Embora o Supra MK1 não seja tão conhecido quanto o MK4 ou o novo Supra 90, ele foi o ponto de partida para a história de sucesso do Supra. Sua combinação de design atraente, desempenho sólido e herança esportiva torna um carro apreciado por entusiastas até os dias de hoje. O Supra MK1 desempenhou um papel fundamental no estabelecimento da identidade e reputação do Supra como um carro esportivo emocionante. Ele lançou as bases para a evolução contínua do Supra nas gerações seguintes. O Supra MK1 foi inicialmente projetado para atender às demandas do mercado japonês, onde os carros com motores de maior capacidade eram tributados de forma mais pesada. Isso resultou em motores de 6 cilindros menores e menos potentes em comparação com seus equivalentes em outros mercados. O Supra MK1, juntamente com as gerações subsequentes, ganhou popularidade entre os entusiastas de tunagem e modificação de carros. A plataforma robusta do MK1 e o potencial para atualizações de desempenho o tornaram uma escolha popular para modificações, permitindo que os proprietários personalizassem o carro para alcançar um desempenho ainda mais impressionante. Devido à sua relativa raridade e importância histórica, o Supra MK1 também pode ser procurado por colecionadores de automóveis. Exemplares bem preservados e em boas condições podem ser altamente valorizados no mercado de carros clássicos. Em 1981, a produção do Supra MK1 foi encerrada, dando lugar à segunda geração do Supra. A segunda geração do Supra apresentou várias melhorias em relação ao seu antecessor, o Supra MK1. O design do MK2 era mais aerodinâmico, com linhas suaves e curvas, proporcionando uma aparência mais moderna. A dianteira foi redesenhada, com faróis retangulares e uma grade mais pronunciada. Uma das mudanças mais significativas na segunda geração do Supra foi a introdução de um motor de 6 cilindros em linha de 2,8 litros, que oferecia mais potência em comparação com o modelo anterior. Essa atualização resultou em um aumento de desempenho considerável, com uma potência de cerca de 145 cavalos. O MK2 também trouxe melhorias em termos de suspensão e manuseio. A suspensão foi ajustada para oferecer uma condução mais equilibrada e esportiva, proporcionando uma experiência de direção mais envolvente. Além disso, o interior do MK2 foi redesenhado para oferecer um ambiente mais moderno e confortável. Recursos como ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas e um sistema de som aprimorado estavam disponíveis como opcionais ou de série, dependendo da versão. Uma das características notáveis do Supra MK2 foi a sua maior ênfase no desempenho e na condução esportiva.
A estrutura do veículo foi aprimorada para aumentar a rigidez e a estabilidade, o que resultou em uma sensação de controle mais precisa e uma experiência de direção mais emocionante. O Supra MK2 também se beneficiou de avanços tecnológicos da época. Um dos recursos mais notáveis foi a opção de suspensão eletronicamente ajustável, chamada de EMS, disponível em determinadas versões. Essa suspensão adaptativa permitia que o motorista selecionasse diferentes configurações de suspensão para se adequar a diferentes condições de estrada e preferências de direção. Outra atualização significativa no MK2 foi a disponibilidade de um sistema de freios a disco nas 4 rodas, o que melhorou consideravelmente a capacidade de frenagem do veículo. O Supra MK2 também tinha uma versão especial conhecida como Supra P-Type, Performance Type, que oferecia recursos de desempenho adicionais. Essa variante incluía um kit aerodinâmico exclusivo, saias laterais, um difusor traseiro e um spoiler traseiro, que melhoravam a estabilidade em altas velocidades. Além disso, o Supra P-Type vinha com um teto solar removível, que adicionava um toque de esportividade ao carro. No mercado americano, o Supra MK2 foi oferecido com 2 motores diferentes. A versão de entrada era equipada com um motor de 6 cilindros em linha e 2,8 litros, enquanto a versão turbo apresentava um motor turboalimentado de 3,0 litros. O motor turbo oferecia um desempenho empolgante, com uma potência de aproximadamente 230 cavalos e um torque impressionante. O Supra MK2 também teve uma participação notável no automobilismo. Em 1983, a Toyota introduziu o Supra no Campeonato Japonês de Carros de Turismo, JTCC, onde obteve sucesso nas competições. Essas participações no automobilismo ajudaram a elevar a reputação do Supra como um carro esportivo de alto desempenho. Embora tenha sido substituído pelo Supra MK3 em 1986, o Supra MK2 continua sendo um marco importante na história do Supra. Seu design esportivo, atualizações de desempenho e recursos inovadores o tornaram uma escolha popular para entusiastas de carros esportivos da época. Embora o Supra MK2 não tenha alcançado a mesma fama e reconhecimento que o seu sucessor, ainda é valorizado por colecionadores e entusiastas de carros clássicos, graças ao seu design elegante e potencial de desempenho. O Supra MK2 foi muito popular entre os entusiastas de carros esportivos, graças ao seu desempenho sólido, aparência atraente e dirigibilidade envolvente. No entanto, em 1986, a segunda geração do Supra chegou ao fim, dando lugar ao Supra MK3, A70, que trouxe uma série de mudanças significativas para o modelo. O Supra MK3, A70, trouxe várias mudanças significativas em relação à sua predecessora. O design do MK3 era mais aerodinâmico e moderno, com linhas suaves e uma aparência mais elegante. A dianteira apresentava faróis retráteis e uma grade mais ampla, enquanto a traseira tinha um spoiler integrado e lanternas envolventes. Além do aumento de potência, o Supra MK3 introduziu uma série de inovações tecnológicas. O Supra MK3 também apresentava uma transmissão manual de 5 velocidades ou uma opção de transmissão automática de 4 velocidades. A tração traseira era padrão em todas as versões, contribuindo para uma experiência de direção esportiva e envolvente. Em termos de interior, o Supra MK3 oferecia um ambiente confortável e cheio de recursos. O painel de instrumentos era bem projetado e fácil de ler, com uma disposição limpa dos medidores. Os assentos eram ergonômicos e envolventes, proporcionando suporte adequado durante a condução esportiva. O Supra MK3 deixou um legado duradouro como um carro esportivo icônico da década de 1980 e início dos anos 1990. Seu desempenho impressionante, design elegante e avanços tecnológicos o tornaram um favorito entre os entusiastas de carros esportivos e um marco na história do Supra. Em termos de desempenho,
O Supra MK3 apresentava motores de 6 cilindros em linha, que ofereciam uma potência notável para a época. A versão naturalmente aspirada era capaz de produzir cerca de 200 cavalos de potência, enquanto a versão turboalimentada fornecia uma potência impressionante de aproximadamente 230 cavalos. Essa potência permitia que o Supra MK3 acelerasse de 0 a 100 km por hora em menos de 7 segundos, o que era bastante impressionante na época. O Supra MK3 também trouxe melhorias em termos de dirigibilidade e controle. Ele apresentava uma suspensão aprimorada e uma distribuição de peso equilibrada, o que contribuía para uma condução mais precisa e ágil. A tração traseira e uma distribuição de peso ideal ajudavam a proporcionar uma experiência de direção esportiva e envolvente, tornando o Supra MK3 popular entre os entusiastas de carros esportivos. O interior do Supra MK3 era bem projetado, com foco no conforto e na funcionalidade. Além disso, o Supra MK3 contava com uma série de recursos tecnológicos avançados para a época. Isso incluía sistemas como controle de cruzeiro, vidros elétricos, travas elétricas e um sistema de som premium. O Supra MK3 também estava disponível com opções como teto solar removível, bancos em couro e uma variedade de recursos de conveniência. O Supra MK3 foi um sucesso comercial e ganhou destaque em diversos eventos automobilísticos e competições ao redor do mundo. Sua presença nos campeonatos de automobilismo, como o All Japan GT Championship, contribuiu para consolidar sua reputação como um carro esportivo de alto desempenho. Embora o Supra MK3 tenha sido substituído pela próxima geração, o Supra MK4, A80, ele continua sendo um modelo admirado por sua combinação de estilo, desempenho e tecnologia. O Supra MK3 desempenhou um papel fundamental na construção da reputação e legado do Supra como um dos carros esportivos mais icônicos da Toyota. Ao longo de sua produção, o Supra MK3 passou por algumas atualizações e melhorias, incluindo ajustes de desempenho, design e recursos adicionais. No entanto, em 1992, a terceira geração do Supra chegou ao fim, dando lugar à tão aguardada quarta geração, o Supra MK4. O Supra MK4, A80, é amplamente considerado como o ápice do Supra em termos de desempenho, tecnologia e design. Com seu estilo icônico e inovações revolucionárias, o Supra MK4 conquistou um lugar especial no coração dos entusiastas de carros esportivos em todo o mundo. O design do Supra MK4 é imediatamente reconhecível, com uma aparência futurista para a época. Uma grade larga e entradas de ar funcionais. A traseira é marcada por uma asa traseira ajustável e lanternas envolventes, proporcionando um visual esportivo e aerodinâmico. O destaque do Supra MK4 está sob o capô. Ele estava equipado com um motor de 6 cilindros em linha, inicialmente com um motor turboalimentado de 3.0 litros, conhecido como 2JZ. Esse motor oferecia um desempenho impressionante, com uma potência estimada em cerca de 320 cavalos e um torque excepcional. O motor era conhecido por sua robustez e capacidade de lidar com modificações para obter potências ainda mais elevadas. A transmissão manual de 6 velocidades era padrão, proporcionando uma conexão direta entre o motor e as rodas traseiras. Os modelos automáticos também estavam disponíveis, apresentando uma transmissão automática de 4 velocidades com modos esportivos para maior controle. O Supra MK4 era conhecido por seu desempenho impressionante. Ele podia acelerar de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos, com uma velocidade máxima limitada eletronicamente de cerca de 250 km por hora. Sua tração traseira e distribuição de peso equilibrada proporcionavam uma condução esportiva, tornando um prazer de dirigir tanto nas estradas quanto nas pistas. O interior do Supra MK4 era elegante e bem acabado, com acabamentos de alta qualidade. Assentos esportivos proporcionavam conforto e suporte durante a condução de alta performance. O painel de instrumentos era moderno e funcional, com medidores claros e controles ergonomicamente posicionados. O Supra MK4 ficou especialmente famoso por sua aparição no filme Velozes e Furiosos, lançado em 2001.
O carro ganhou um papel central nas corridas de rua retratadas no filme, e a icônica cena de corrida final entre o Supra e um Dodge Charger RT se tornou uma das sequências mais memoráveis da franquia. A participação do Supra no filme ajudou a impulsionar sua popularidade e o estabeleceu como um ícone dos carros esportivos modificados. A aparência marcante e as capacidades de desempenho do Supra combinaram perfeitamente com a temática do filme, tornando-o um favorito entre os fãs da série. Além do cinema, o Supra MK4 também teve uma presença notável nos videogames. Sua aparência, desempenho e capacidade de personalização o tornaram uma escolha popular em jogos de corrida. O Supra MK4 apareceu em várias séries de jogos de sucesso, como a franquia Need for Speed, Gran Turismo e Forza Motorsport. Sua popularidade nos videogames permitiu que os jogadores experimentassem a emoção de pilotar esse carro lendário em pistas virtuais. O legado do Supra MK4 no mundo dos filmes e dos jogos ajudou a elevar seu status como um dos carros esportivos mais desejados da história. Sua combinação de design marcante, desempenho impressionante e capacidade de personalização o tornou um ícone da cultura automotiva que ainda é admirado pelos entusiastas de carros esportivos até hoje. Infelizmente, a produção do Supra MK4 foi encerrada em 2002, marcando o fim de uma era. Supra MK5. O Toyota Supra é um lendário carro esportivo fabricado pela Toyota desde a década de 1970. Ele ganhou destaque mundial graças ao seu desempenho impressionante, estilo esportivo e seu alto desempenho. O Toyota Supra MK5 refere-se à quinta geração do Supra, lançado em 2019. O Supra MK5 foi desenvolvido em parceria com a BMW, compartilhando a plataforma com o BMW Z4. Ele apresenta um design esportivo e aerodinâmico, com uma aparência moderna e agressiva. O capô longo, a linha de teto baixa e a traseira compacta contribuem para sua estética esportiva. Uma das características mais notáveis do Supra MK5 é o seu desempenho. Ele é equipado com um motor de 6 cilindros em linha turboalimentado, oferecendo uma potência considerável. O motor é um 3.0 litros capaz de gerar cerca de 335 cavalos de potência. O Supra MK5 é conhecido por sua aceleração rápida e desempenho ágil, proporcionando uma experiência de condução emocionante. Além disso, o Supra MK5 vem com uma transmissão automática de 8 velocidades, que fornece mudanças de marcha suaves e rápidas. O carro também possui um sistema de tração traseira para ajudar a maximizar a potência e a dirigibilidade. O 0 a 100 do Supra MK5 oferece um desempenho impressionante. O Supra MK5 pode alcançar o 0 a 100 em torno de 4,1 a 4,3 segundos. É importante observar que esses números podem variar dependendo das condições de condução e especificações do veículo. Design. O Supra MK5 apresenta um design moderno e agressivo, com linhas esculpidas e proporções esportivas. Ele possui um capô longo, linha de teto baixa, traseira compacta e uma postura larga, que transmitem uma sensação de velocidade e desempenho. Se inscreva, deixe seu like e seu comentário.